pois o Senhor quer falar com todos nós nesta noite, amém? Aleluia, Jesus. Deus amado, Deus querido, Senhor, nós te adoramos nesta noite, rendemos graças a Ti, pois as Tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido a nossa força, o nosso sustento, a nossa alegria e a nossa paz. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, Senhor, que Te ama, que Te serve, que Te adora e que tem buscado, Senhor, a Tua face e a Tua presença, Pai. Que agora, Deus, possamos meditar na Tua palavra e aprendermos mais através do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoe todos nós aqui e aqueles que ainda estão chegando, Senhor. Toma conta desta amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 45, 22. Se você pudesse colocar em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. É apenas um versículo. Amém? Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. E diz assim a palavra do Senhor: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque sou Deus e não há outro. Amém? Você pode sentar. Amados, há milhares de anos atrás, onde não se comemorava e nem se falava do Natal, Deus chamou Isaías, esse profeta. Hoje nós vamos falar muito sobre Isaías, porque neste livro contém muitas profecias a respeito do nosso amado Jesus. Então, Deus chamou Isaías no capítulo 6, e chamou Isaías para quê? Para anunciar, anunciar sobre a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus. Obrigada, irmão. Toda a humanidade precisa ter paz com Deus. E é o que a palavra de Deus diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías, no capítulo 9, disse: o povo que andava em trevas. Todo mundo estava em trevas. E que trevas eram essas? Que escuridão eram essas? E viu uma grande luz. E quem é essa luz? São essas luzes? Jesus é a nossa luz. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Porque o homem necessita de um Salvador? Porque, segundo Isaías, o mundo todo estava em trevas, precisando de um caminho novo, de uma direção, porque não conseguiam andar. Estavam totalmente perdidos e precisavam de ser guiados por alguém. E, de fato, qual a situação de toda a humanidade? Isso é algo que a gente vai refletir nesta noite, amados. Hoje nós estamos aqui, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2023. Amanhã comemoramos o Natal. Natal é Jesus. Jesus nasceu, é Natal. Muitos estão tão atarefados hoje, preocupados com a ceia, preocupados com tantas coisas. Mas uma coisa deveria estar no nosso coração. Não sou contra a ceia, viu? Não me levem a mal. Mas uma coisa deve estar no nosso coração nesta noite. Amados, Jesus nasceu para nos dar vida.
E quantas pessoas estão comemorando o Natal sem vida, porque não conheceram aquele que trouxe vida para nós. E esse é Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos estar nesta noite, em família, com amigos, adorando a Jesus como igreja, já que hoje é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor, um dia de estarmos na presença do Senhor, em comunhão como igreja, adorando a Ele. Então, o nosso tópico, um único tópico só, eu vou estar falando: Jesus nos trouxe libertação e salvação. Amados, Isaías 59, versículo 2, diz uma coisa interessante: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Por isso o povo estava em trevas, porque nossos pecados, eles nos separam de Deus. São as suas maldades que fazem com que se escondam de vocês e não atenda às suas orações. Então essa é a condição do homem diante de Deus, separado de Deus. Por isso Jesus precisava vir. Esse foi o propósito, esse foi o objetivo maior. Será que as pessoas hoje estão pensando nisso? Ou estão só preocupados com o peru que está assando, né? Com a farofa? Mas nós celebramos o Natal porque Jesus veio ao mundo para nos dar a vida. Amém? Isso é o Natal. Se não tiver o peru, não importa. Jesus está ali. E isso importa. Ele nasceu numa manjedoura. Não tinha nem lugar para ele nos hotéis, nas pousadas. E ele nasceu na manjedoura. O Filho de Deus, Deus, nasceu em uma manjedoura. E nós, seres humanos, corremos atrás de tantas coisas. Para quê? E nos perdemos. E esquecemos que Jesus tem tanto para nos dar, que o de mais precioso que tem nessa terra, só Jesus pode nos dar. Amém, igreja? Nascemos com uma natureza pecadora, herdada no Éden. Carecemos de restauração. Nascemos com o desejo de pecar. Nosso pecado nos separa de Deus. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. O homem, a humanidade, quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, humanidade. O homem tem um problema. E qual é esse problema? É o pecado. Esse é o problema do homem. É o pecado. Mas Deus tinha um plano perfeito para restaurar a comunhão do homem com Deus. E esse plano é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Isaías 9:6 diz: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia. Jesus veio trazer paz. Que paz é essa? Paz sem guerra? Então por que nós temos guerra? Se Jesus já veio. Jesus veio trazer paz com os homens e Deus. Jesus veio reconciliar o homem com Deus, porque na verdade o homem vivia em guerra com Deus, porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus veio restaurar nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia. Amados, Jesus sempre existiu
Eu gostaria que colocassem no Data Show Hebreus 1, de 1 a 3. Jesus sempre existiu. Jesus não apareceu no momento em que ele veio a este mundo. Jesus sempre esteve com Deus. Jesus é Deus, como diz a sua palavra. Em Gênesis, Deus fala com o Filho e com o Espírito Santo. Se você for ler Gênesis, ele diz: façamos o homem. Jesus estava lá. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Então, vamos ler aqui todo mundo. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! A Jesus seja a honra e a glória e o louvor. Amém, igreja? Amados, antigamente, Deus falava com o povo através dos profetas, mas nos últimos tempos, a partir de que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, Deus começou a falar com a humanidade através do Filho. Quem é que se comunica conosco agora? Jesus, através da sua palavra. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, por causa que Jesus deixou a sua palavra para que nós pudéssemos ler e entender qual a vontade do Senhor. Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele está assentado à destra de Deus, num trono de majestade glorioso. Jesus, ele é a expressão exata do Senhor. Ele é glorioso, ele é o brilho de Deus. Ele veio a esta terra para mostrar quem era Deus. E ele expressou a imagem perfeita de Deus nesta terra, para que você e eu pudéssemos saber quem é Deus, como ele é, como ele age. E Jesus mostrou sim que nós podemos vencer o pecado, porque Jesus esteve nesta terra e não pecou. Amém? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Foi da vontade do Pai enviar o Filho perfeito, sem pecado. Nasceu como qualquer ser humano, semelhante ao homem, mas filho de Deus e não de homem. Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Deus. José cuidou de Jesus, mas ele não foi o pai de Jesus. Semelhança de homem, mas filho de Deus. Isaías, vamos ler Isaías 53, eu peço que coloque novamente. Isaías 53 agora, 3, 6 e 9. E diz assim, vamos ler, igreja. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias,
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amados, essa profecia a respeito de Jesus, ela nos diz que Jesus, ele foi desprezado por todos. Eu vou ler aqui, na linguagem de hoje, para vocês, para que você entenda ainda mais. Jesus sofreu o castigo que era para nós, na cruz. E diz aqui, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Quantas pessoas olharam para Jesus com desprezo? Jesus era rei. E alguns diziam, esse é o rei que viria? Na cruz, as pessoas olhavam para Jesus e diziam, esse é o rei que está morrendo? Mas a palavra de Deus, ela diz assim, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Deus castigou a Jesus. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus sofreu por nós. Jesus foi pregado na cruz por nós. Jesus morreu morte de cruz. Foi obediente até a morte, por amor a nós. Por isso o versículo de Isaías diz, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Todos os cantos, termos, todos os cantos da terra. Você deve olhar para Jesus, porque em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus, ele trouxe alegria para todos os povos. Diga isso para o seu irmão. Jesus traz alegria para todos os povos. Mateus 1:22 diz assim, ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus. Sabe o que significa Jesus? O Senhor salva. Jesus é o Senhor salva, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Que profeta? Isaías. Tudo se cumpriu. Toda a profecia aconteceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vemos as profecias se cumprindo, amados. Deus cumpriu a promessa que revelou a Isaías. Cabe a nós olhar para Jesus, crer nele, nos entregar a ele e sermos salvos. Amém? Éramos como ovelhas sem pastor, cada um seguindo o seu próprio caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Isaías diz, cada um seguia o seu caminho. Viviam como ovelhas, não tinham direção. Quantos de nós um dia não vivíamos assim? Eu vivia assim, não tinha direção. Ia para cá, ia para ali. Adorava aqui, adorava ali. Não sabia que existia um só Deus, que era digno de ser adorado, que veio a este mundo por amor a mim. E depois que eu descobri isso, eu não andei mais como ovelha sem pastor, porque agora eu tinha um pastor, e esse pastor era Jesus. Amém? Ele é o nosso pastor. Porque nós insistimos em seguir coisas que o mundo ensinam. Se a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e de prática. Por quê? Estamos seguindo outras coisas e desprezando a palavra de Deus. Igreja, desperte.
porque está solto um espírito de engano muito grande. Em todo o mundo, muitos estão sendo enganados, iludidos. Estamos no fim dos tempos e o espírito de engano está enganando a muitos. Sejam jovens, crianças, adolescentes, idosos, adultos, muitos estão sendo enganados, porque estão esquecendo daquilo que importa, a palavra de Deus, o caminho, que é Jesus. Amém? Deus quis nos trazer até Ele para que fôssemos guiados. Aprove a Deus enviar Jesus, permitir que Jesus sofresse, para que nós fôssemos guiados. Porque a vontade de Deus sempre foi, sempre será, nos colocar debaixo das suas asas. Cuidar de nós, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Diz a palavra, e se eu não estou enganada, em Isaías, diz que o Senhor deseja nos colocar debaixo das suas asas e sermos protegidos por Ele. Então, amados, Deus quis nos trazer até Ele para que fôssemos guiados, orientados, livres da escravidão do pecado e de toda a enfermidade da alma. Não mais dominados por Satanás, mas libertos de todo o mal. Aleluia. Amados, glorifique ao Senhor. Adore a Jesus. Porque Jesus fez isso por nós. Nos livrou da morte eterna, do engano eterno, para que nós pudéssemos ser guiados, abençoados, protegidos por nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Esta noite Jesus te diz, olhe para mim. Olhe para Jesus. Natal, olhe para Jesus. Não olhe para os presentes. Talvez você nem ganhe nenhum. Ou talvez você ganhe bons presentes. Amém. E se você não ganhar? Olhe para Jesus. Ele é o seu presente. Ele já veio, Ele já te deu vida e vida em abundância. Amém? Como temos olhado para Jesus? Como você tem olhado para Jesus? Você olha para Jesus com rejeição, como os fariseus olhavam para Ele? Rejeitavam Jesus. Ah, esse aí tem demônio, como diziam para Jesus. Não queriam saber de Jesus, não queriam receber a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é muito pesada, eu não quero seguir. Eu não quero abandonar a minha vida por causa de Jesus. Muitos na época, quando Jesus veio, olhavam para Jesus assim. Ou será que nós olhamos para Jesus só porque nós queremos a bênção que Ele pode nos dar? Porque Ele pode. Sim. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus naquela época? Porque Ele alimentava as pessoas. A Bíblia ela relata aqui 2 vezes apenas, mas a gente sabe que muito mais o Senhor deve ter alimentado a multidão. Com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Quantos de nós, quantos no mundo estão buscando a Jesus só porque Ele pode nos dar muitas coisas, mas não querem ser verdadeiros discípulos de Jesus, amando a Ele, servindo a Ele e tendo a mesma vida que Ele, como Ele viveu? Será que nós estamos olhando para Jesus na manjedoura? Eu olho para Jesus só como uma criança.
Ele só é o Salvador? Ele não é o meu Senhor? Precisamos pensar nesta noite como nós estamos olhando para Jesus. Amém? Olhe para Jesus crendo que não existe outro lugar melhor para estar do que ao lado dele, pois só ele tem as palavras de vida eterna. Venham a mim, Jesus falou em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Em Jesus, nós encontramos descanso. Para que tanta preocupação na nossa mente? Se eu posso descansar em Deus? Por que a minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Jesus. Não te preocupa com o futuro, vive o presente, porque Jesus disse: não andeis ansiosos. Venham a mim. Eu sou humilde, eu te ensino com humildade, eu tenho paciência contigo. Eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha justiça. É o que diz a sua palavra. Amados, conta-se a história de um pastor chamado José Wellington, que certo garoto, assim numa noite de Natal, ele estava nas ruas da capital paulista. Numa noite de muito frio, estava deitado em uma escadaria, lá em São Paulo tem várias. Após um dia de tentativa frustrada de vender guloseimas em semáforos da cidade, quando foi abordado por um policial. E o policial perguntou ao garoto: você está com frio? Sim, o menino respondeu. Estou com muito frio e até preocupado. Durmo numa caixa de papelão e, pelo jeito, essa madrugada fará muito frio. Olha, o policial falou, segue essa rua direto até chegar a uma casa toda branca. Ao reconhecê-la, toque a campainha e, quando alguém atender, diga somente João 3,16. Orientou-lhe o policial. Após certificar-se de que acharia a tal casa, o garoto começou a caminhar, sem saber o significado daquele código. E ele ficou pensando, João 3,16, eu tenho que falar, João 3,16. Ao encontrar o local, tocou a campainha. Lindom! Sendo atendido por uma mulher. Aí ele falou, João 3,16, disse o garoto. Por favor, entre, a mulher falou. Que interessante, pensava o garoto, sem saber de nada. Imediatamente a mulher levou o garoto, já trêmulo de frio, à beira de um grande fogão, a lenha, para aquecê-lo e refeito do frio. Ela o convidou para uma refeição, depois de certificar-se de que havia 2 dias que o garoto não fazia uma refeição regular. E ele continuava a pensar no segredo do código. Qual era o segredo? Depois de alimentar-se, o menino foi levado a um banheiro, onde pôde tomar um belo banho, quentinho, e uma confortável banheira. De roupas limpas e novas, foi levado a um quarto, onde pôde dormir um sono angelical, não sem antes encucar com o segredo do código. Qual era o código? No dia seguinte, a mulher o chamou para o café. Uma bela e farta mesa estava posta para que ele pudesse deliciar-se e fartar-se de tanta comida logo pela manhã. Poxa, esse negócio de João 3,16 é bom mesmo. Não demorou muito para a mulher chamar-lhe ao lado e perguntar, você sabe o que é João 3,16? Não. Aliás, estou muito curioso. Parece-me que é algo muito bom.
Pelo menos é o que senti até aqui. Tomando uma Bíblia, a mulher abriu suas páginas e recitou o segredo de todo aquele amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, nesta noite, a mensagem de Natal é que Cristo veio por amor a você e a mim. Tudo por amor. Esse foi o maior amor, aleluia, Jesus, que nós podemos experimentar, é o amor de Deus. Ninguém nunca vai te amar como o Senhor. Nessa terra, ninguém vai te amar como Jesus. Ninguém vai demonstrar um amor tão grande como João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, de livre e espontânea vontade, o seu único filho, o seu perfeito filho, que estava no céu, recebendo toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. E ele veio a esta terra por amor a você e a mim, para que nós pudéssemos não ser mais como ovelhas sem pastor, mas agora sim, guiados por nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Amado, se coloque de pé nesta noite e aplauda a Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Cristo veio para salvar o homem pecador e trazer reconciliação entre o Criador, Deus, e a criatura, humanidade. Hoje Ele te convida a olhar para Ele como seu Senhor e Salvador. Se você crê, venha e Ele o receberá. Feche teus olhos, amados. Eu não sei se nesta noite nós temos alguém aqui